No meu dia a dia, eu utilizo um desktop para realizar o meu trabalho. Inclusive, quem acompanha o canal de Linux já viu toda a minha saga trocando o MacBook pelo desktop e o link está aqui na descrição. Eu amo ele, tá funcionando perfeitamente, o desempenho é absurdo, mas por ser um desktop, ele tem um único problema: a portabilidade. Não é um acontecimento diário, mas de vez em quando eu preciso trabalhar fora de casa e para isso um notebook como um computador secundário cai muito bem, mesmo que seja um hardware bem mais modesto. Recentemente eu peguei um ThinkPad T490, que apesar de ser um computador um pouquinho mais antigo, para o meu caso foi a opção perfeita. Primeiramente, para a gente entender que tipo de computador que eu tô falando, aqui estão as especificações técnicas dele. Um processador i5 8365U com placa integrada UHD Graphics 620, 266 GB de SSD. Como esse é um computador usado, ele já está com 16 GB de RAM, e um outro item que logo eu vou falar mais dele, que é um leitor de digital integrado. Ele definitivamente não é dos computadores mais potentes que eu já utilizei, ainda mais quando comparado ao meu desktop, que tem um Ryzen 7 5700X, uma RTX 4060 e 32 GB de RAM. Mas a questão é, o objetivo do notebook não é esse. Eu não pretendo jogar nessa máquina, nem mesmo editar um vídeo, e se você pretende fazer alguma coisa muito pesada, definitivamente não é a máquina para você. A principal tarefa que eu pretendo realizar nele é escrever roteiros, e para isso, esse computador ele brilha. Na verdade, qualquer notebook da Lenovo brilharia, já que os notebooks da marca são conhecidos por ter um teclado simplesmente delicioso de digitar. Qualquer explicação que eu der aqui não vai deixar claro o que eu estou querendo dizer. Então, quando você estiver passando na frente de uma loja que venda notebooks, dá uma parada e faz um testezinho rápido para entender do que eu estou falando. Comparado com o MacBook Air M1 e um Asus bem antiguinho que eu já tive, esse é definitivamente o teclado de notebook mais gostoso que eu já utilizei. O único problema para mim é que, como eu estou acostumado a utilizar um teclado em padrão americano no PC, quando eu utilizo o notebook com teclado brasileiro, dá aquela travadinha na cabeça. Mas é aí que vem uma outra grande vantagem do ThinkPad. Esse computador é praticamente inteiro modular. Os ThinkPads um pouco mais antigos têm a fama de serem extremamente reparáveis. Dá para trocar de maneira fácil a tela, o teclado, a bateria, além de, é claro, o SSD e a memória RAM. E por ser uma linha de notebook extremamente popular, é bem fácil achar peças para ele, além de serem mais baratas quando a gente compara com alguns outros notebooks do mercado. Ou seja, se um dia eu desistir desse teclado BNT2, eu posso simplesmente comprar um novo teclado no padrão ANSI e substituir de maneira fácil. Uma outra vantagem desse notebook é a questão do carregamento. Agora que eu já experimentei um MacBook Air com Apple Silicon, que realmente tem uma bateria absurda, a ponto de passar horas com o DaVinci Resolve aberto e ainda assim não gastar metade da bateria, qualquer outro notebook parece ter uma bateria péssima. Mas, quando a gente compara com outros notebooks Intel, ele tem uma boa bateria. Ele vai aguentar algumas horinhas de trabalho leve na bateria tranquilamente. Mas a grande vantagem aqui não é nem na duração da bateria, e sim no tipo de carregamento. Esse notebook aqui, ele conta com uma porta USB-C para carregamento, o que quer dizer que eu não preciso carregar aqueles carregadores trambolhões de notebook. Com um único carregador, eu consigo carregar tanto meu notebook quanto meu celular. Mas agora vamos ao que realmente importa. Como que é utilizar Linux nessa máquina? E eu posso te garantir que até o momento a experiência tem sido perfeita. O computador ele veio com Windows 11 instalado e a primeira coisa que eu fiz foi remover e instalar Linux. Eu apanhei um pouquinho nesse processo, primeiro porque por algum motivo eu não estava conseguindo acessar a BIOS do sistema e só consegui através das configurações do Windows e inicialização avançada. Depois, aí já foi burrice minha, na primeira vez que eu acessei a BIOS, eu esqueci de desativar o Secure Boot e aí eu precisei fazer todo o processo de novo para poder instalar o Linux. E é claro, eu poderia instalar uma distribuição com Secure Boot ativado, mas como nessa máquina eu não pretendo ter Dual Boot, eu desativei mesmo. Primeiramente, eu instalei o Arch Linux e o processo de instalação em si foi bem tranquilo. Mas por motivos completamente pessoais e não por causa do sistema ou da máquina,
Eu desisti e instalei o meu Fedorinha do coração. O processo de instalação é igualzinho a qualquer outro computador, sem nenhuma dor de cabeça, nem nada, e para minha surpresa, literalmente tudo foi compatível, sem precisar instalar nenhum pacote sequer. Quando eu abri a Gnome Software pela primeira vez, eu vi que o ThinkPad é compatível para baixar a atualização de firmware através da própria loja, o que é muito bem-vindo. Mas realmente o que mais me conquistou foi o leitor de digital funcionar perfeitamente, e sem precisar instalar nadinha. Eu já tive um IdeaPad com leitor de digital, mas ele não era compatível com Linux, então ele ficava completamente inutilizado no sistema do Pinguim. Já esse computador aqui, ele tá funcionando tudo lisinho e sem precisar fazer nada. Só precisei ir lá na área de configuração para cadastrar minha digital e pronto. Eu consigo utilizar minha digital para validar o sudo no terminal, para fazer login no computador e até mesmo com aplicativos de terceiro, como o meu gerenciador de senhas, o OnePassword. É uma das praticidades que eu tinha no MacBook e senti falta quando larguei a plataforma, mas que posso ter aqui no Linux tranquilamente de novo. Mas agora, vale a pena para você? Infelizmente, é uma pergunta que eu não posso responder para todo mundo. No final das contas, depende do seu uso do computador. Se você procura um hardware bem poderoso, ele definitivamente não é a melhor opção. Se o seu budget também é bem alto, existem algumas outras opções melhores no mercado. Mas para um notebook na faixa dos R$2.000, com uma ótima compatibilidade com Linux, eu simplesmente não consigo não recomendar ele. Valeu a pena demais. E se você quiser saber como eu configuro o meu Fedora sempre que eu faço uma instalação nova, é só clicar nesse vídeo aqui do lado para conferir. Eu te vejo lá.